Começa a surgir nos bastidores um burburinho, um zum zum zum, de uma possível fuga de Bolsonaro para Israel. Seria até uma possibilidade de Benjamin Netanyahu afrontar Lula, dando asilo político para o seu principal adversário. Isso tudo surge porque o Bolsonaro está com o passaporte retido, mas ele solicitou para o Alexandre de Moraes a devolução do documento, para realizar um tour internacional, passando inclusive por Israel. Eu não acredito que Bolsonaro fugiria nessa viagem, ele iria e voltaria com tranquilidade, mas ele poderia usar esse tempo para criar costuras e vender a ideia para Benjamin Netanyahu que ele é um perseguido político aqui no Brasil, o que Netanyahu poderia aceitar. Até porque o Planalto sabe que Bolsonaro tem relações diretas com o gabinete de Netanyahu. O que você acha dessa possibilidade? Ela é real? Você acha que Netanyahu faria isso para afrontar Lula? Bolsonaro poderia fugir para Israel? Se você quer que o passaporte dele continue retido, deixa o like e se inscreva no canal. O Bolsonaro ele está com o passaporte retido depois da operação de busca e apreensão que aconteceu recentemente. E agora ele solicitou o passaporte de novo. O Alexandre de Moraes pegou a solicitação do Bolsonaro e encaminhou para a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Isso tudo para que seja realizada uma viagem internacional do Bolsonaro. Ele passaria pelos Estados Unidos, pela Espanha, pela Hungria, que é governada pelo Viktor Orbán, um extremista de direita, e também passaria por Israel. E essa situação ficou muito esquisita, né, por parte do Bolsonaro. Quer viajar. Eu vejo que, na verdade, o Bolsonaro ele está testando os limites do poder judiciário. Ele quer colocar à prova a chance... Deixa eu ligar aqui o ar-condicionado. Ele quer colocar à prova até onde o judiciário está disposto a ir com ele. E eu vejo como sendo uma hipótese nula o Bolsonaro receber esse passaporte de novo. Até porque o passaporte foi retido porque existe sim um risco de fuga do Bolsonaro. Isso segundo informações do Guilherme Amado do Metrópolis, que nos informou que a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes concordam que há uma possibilidade do Bolsonaro fugir do país. Essa é uma discussão bastante antiga. Quando houve a busca e apreensão contra o Bolsonaro e a prisão do Mauro Cid pela falsificação dos certificados de imunização, já houve a possibilidade e a Polícia Federal solicitou a apreensão do passaporte do Bolsonaro. Na época, o Alexandre de Moraes negou a apreensão do passaporte. Mas, desde aquele momento, uma fuga do Bolsonaro é monitorada pela Polícia Federal. O Bolsonaro poderia fugir para um país que possui acordo de extradição ou para os Estados Unidos, ou para qualquer outro local que o considerasse como sendo um prisioneiro político ou um perseguido político. O Bolsonaro precisa de um asilo político para não ser preso, porque a situação dele aqui no Brasil já está praticamente sacramentada. E aí surge a possibilidade da fuga de Bolsonaro. Eu não vejo que Bolsonaro fugiria nesse tour internacional. Ele não faria isso, claro que não. Ele iria para o tour com a data e a hora marcada e voltaria para o Brasil com a data e com a hora marcada. Tudo isso para falar o seguinte: eu fui, eu voltei, eu não sou uma ameaça, eu não vou fugir. Até porque, nesse momento, o Bolsonaro não tem nem denúncia apresentada. Está no momento de investigação. Então ele poderia falar e haveria, claro, especulação, que ele estaria fugindo, muitos canais, muitos comentários, muito conteúdo especulando uma fuga do Bolsonaro. Ele iria e ele voltaria e falaria tranquilamente. Falaram que eu fui fugir, mas não, eu não fugi, eu voltei. Tudo isso para manter o passaporte. Porque à medida que as investigações começassem a terminar, ele poderia fazer uma fuga futura, usando essa viagem para construir acordos e relações para um acolhimento, um asilo político. Porque para conseguir asilo político você precisa dizer que você é um perseguido internacional, ou perseguido dentro do país. E o Bolsonaro está fazendo justamente isso. No próximo domingo, dia 25 de fevereiro, o Bolsonaro ele quer fazer o ato em São Paulo e vai fazer. Muito se especula sobre quem vai estar no trio elétrico do Bolsonaro, Tarcísio, Ricardo Nunes, e para ele pouco importa. O que Bolsonaro quer de verdade é uma multidão à frente dele. Silas Malafaia está falando aí de 300 mil pessoas, isso não vai acontecer. Eu chuto aí no máximo 10 mil, e olhe lá.
Só que com uma multidão vestido de verde e amarelo, e quem sabe até com bandeiras de Israel, o Bolsonaro ele possa falar o seguinte: eu ainda sou muito adorado. Passando uma mensagem e uma imagem para o exterior, porque na mesma semana da manifestação vai ter reunião do G20 em São Paulo, de uma ala do G20. E aí o que ele vai falar? Olhem só quantas pessoas ainda me amam. Olha só quantas pessoas me apoiam. Eu sou um líder popular. Com essa quantidade de pessoas, eu perderia uma disputa? Uma campanha para Lula? Nunca. Portanto, o que fizeram comigo foi uma farsa, era para eu ter vencido, e agora querem me jogar na prisão, portanto eu sou um perseguido. É isso que ele quer propagar, ele quer cristalizar a ideia de ser um perseguido político. E aí começa a relação com Israel. O Rodrigo Rangel, do Metrópolis, ele falou que o Planalto está desconfiado, porque o chefe de gabinete do Benjamin Netanyahu foi embaixador israelense no Brasil de 2017 até 2021. E durante o governo Bolsonaro, ele manteve uma relação muito próxima com a família Bolsonaro. É claro que Israel e Brasil têm muito, mas muito mais do que a que se preocupar, né? Do que com Bolsonaro. Mas esse fator não pode ser deixado de lado, não pode ser desconsiderado, nas palavras do próprio Rodrigo Rangel, que é a percepção do G20. Do G20 não, perdão, que é a percepção do gabinete do Palácio do Planalto. Então essa é uma relação muito estranha. Muito, mas muito estranha. Que pode acabar sendo utilizada para que Bolsonaro consiga vender a ideia para o Benjamin Netanyahu que ele é um perseguido político. Tanto que, pessoal, essa viagem do Bolsonaro para o exterior foi avisada pelo atual embaixador israelense no Brasil que Bolsonaro foi convidado, não pelo Estado de Israel, mas seria uma viagem privada do Bolsonaro até o país. O governo brasileiro, o Itamaraty, viu esse aviso não como um alerta, de nós não temos nada a ver com isso, mas justamente pelo contrário. O governo brasileiro interpretou que a ação do embaixador israelense de falar que não tem nada a ver com o pedido do Bolsonaro é o oposto. Sim, o governo ainda mexe os pauzinhos por Bolsonaro e ele mantém certa influência. Tanto que o embaixador de Israel aqui no Brasil, ele foi convidado a participar do ato em São Paulo, mas com risco de expulsão do país, ele não vai. E é por todos esses motivos que nós começamos a especular a possível fuga do Bolsonaro para Israel. Porque o Benjamin Netanyahu tem usado Lula para escalar politicamente em Israel. Porque ele é um líder fraco, com popularidade baixa, e se o conflito acabar, ele vai ser preso por conta dos problemas de corrupção que ele tem. Então, ao chamar Bolsonaro, ou ao ceder, falar para o povo de Israel que Bolsonaro é um perseguido político, depois de tudo que Lula fez, seria uma afronta a Lula, seria um gesto à extrema-direita israelense e uma proteção a Bolsonaro. Lula ficaria possesso com a jogada de Netanyahu. Então essa fuga é algo, sim, possível. E eu vejo que Moraes fará muito certo, ou o judiciário fará muito certo, se reter ou continuar retendo o passaporte do ex-presidente.